Não, eu trabalhei no jornal, o Estado do Paraná. Primeiro, a minha missão era de copy desk. Foi uma prova de fogo e de paciência, porque os repórteres na época tinha uns que eram semi-analfabetos, sabe? Eram muito furões, iam e tal, mas... Então a gente tinha que reescrever a matéria para publicação. E era muito árduo isso, sabe? Porque tinha que ir atrás deles, porque tinha coisas que eu não entendia. Explica aqui o que se quis dizer e tal. Mas isso nos anos de 57, 58, 59, até que, por volta de 61, o, o editorialista, na verdade, sempre quis ser editorialista. O editorialista, que era o José Augusto Ribeiro, ele foi acompanhando o senador Amaury Silva, que tinha sido nomeado ministro do Trabalho do Jango. Ele foi para, na época era o Rio de Janeiro ainda, a capital. 61. Ou era Brasília, não me lembro bem. Daí assumiu a missão de escrever editorial o jornalista Paulo Ricardo dos Santos. Porém, o jornal que era de Aristides Miri e Afonso Camargo, o jornal foi adquirido pelo Paulo Pimentel. E o Paulo Ricardo dos Santos, esse jornalista, que está vivo até hoje, ele era muito amigo e assessor do Afonso Camargo Neto, que era rival político do Paulo Pimentel. Disputava com o Paulo Pimentel a pré-candidatura ao governo do Estado. Então, Paulo teve que se afastar, evidentemente. E aí eu fui convidado pelo João Feder, que nessas alturas era o diretor de redação do Estado do Paraná, para fazer editorial. E lá fiquei fazendo até 1971, porém, sem nenhuma satisfação. Era a minha aspiração, mas só que quando eu assumi, logo veio a Revolução de 64 e não havia campo assim para fugir daquelas restrições existentes na época. Inclusive, o gerente do jornal era uma figura bem simpática chamada João Batista Moraes. Então ele sempre tinha assim uns contatos curiosos comigo. Primeiro ele disse: olha, teu editorial está muito bom, mas você errou naquele pronome. Daí eu fui na coleção de jornais, peguei lá e disse: Moraes, mostre aqui aonde que você acha que eu errei. Não, rapaz, estava brincando, estava gozando com você. Daí outro dia que eu cheguei lá, ele disse: você cuidado, porque teu nome está lá no livro dos homens. Daí, como ele era muito gozador, eu não dei bola. Anos depois, lendo lá a Lei de Segurança Nacional, eu fui ver que realmente havia necessidade, quem escrevia matéria não assinada, a casa do editorial, tinha que ser cadastrado lá não sei que órgão, se era o SNI, o que era. Então, meu nome estava lá mesmo. Então, infelizmente, confesso que não me realizei como jornalista no campo do editorial. Depois eu fui trabalhar também, graças ao grande amigo Haroldo Murat, que era diretor de redação do Indústria e Comércio. Também escrevi editorial, mas também não me realizei muito, porque eram assuntos econômicos e que eu realmente dominava, porque o jornalista tem que saber um pouco de tudo, né? Dizem que o jornalista é um especialista em generalidades. Então, eu saí airosamente da missão de escrever os editoriais
desse jornal especializado em economia, finanças, vida empresarial. E depois de aposentado, em 96, já na virada do século, eu fui convidado para ser editorialista do jornal Gazeta do Povo, cujo editorialista, o meu amigo Rafael Delala, estava um pouco cansado. Então, eu escrevia o editorial 5 dias por semana e ele 2 dias por semana. Mas daí quem cansou disso fui eu. E estava me atrapalhando a vida, porque eu não podia viajar. Às vezes escrevia assim 5 ou 6 editoriais sobre assuntos que não perdiam a atualidade e deixava lá. Mas não dava para continuar sempre assim. Daí eu trabalhei uns 3 anos lá, e daí encerrei. E continuei ajudando o Haroldo Murat a fazer sua coluna, que ele manteve, embora tivesse se afastado da redação do Indústria e Comércio, ele continuava mantendo uma coluna lá. Então, às vezes, quando ele viajava, eu que fazia a coluna e tal. Mas hoje em dia só publico textos no Facebook.